Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal que sempre está preparado e sempre fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós estamos aqui com o personal trainer, o professor Márcio Peixe, mais conhecido como Peixe. É isso, professor? É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre ferramentas da atividade física que promove a saúde como foco primário, principal para uma boa saúde e qualidade de vida. E nós já voltamos com vocês logo após a nossa vinheta. Então fiquem aqui com a gente, porque o professor vai falar muita coisa interessante sobre esse tema. E também vai deixar exercícios para vocês que estão começando agora ao mundo da atividade física, focados em saúde. Então a gente já volta, fique com a gente aqui, ok? E estamos de volta aqui com o professor Peixe e ele vai falar com a gente hoje um tema muito interessante para vocês que estão aí e que sempre acompanham o nosso canal sobre atividade física como um ponto principal, várias ferramentas do ponto principal para uma boa saúde, promoção da saúde. Tudo bem, professor? Tudo certo, tranquilo, prazer estar aqui, Marcão. Hoje, esse professor aqui é fera, hein? Ele tem muita coisa para contar, ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a vida dele, e é com você a palavra, professor. Obrigado, Marcão. Tudo bem, pessoal? O seguinte, eu comecei a minha carreira numa coisa que vem de criança, da infância. Eu comecei no esporte, então eu fui até a juventude ali jogando, cheguei a um nível estadual, então o esporte sempre me interessou muito, foi dali que veio esse gosto. Quando eu acabei o colégio, eu ainda queria jogar, mas eu já não tinha mais potencial e talento para tal. Você jogava o que, professor? Jogava basquete. Então eu fui até onde a minha altura me levou, me permitiu. Cheguei a jogar campeonatos estaduais, tal, até no nível nacional, e quando eu virei adulto, terminei o colégio, abandonei e fui pro lado acadêmico daí. Mas eu comecei pensando nisso, vou trabalhar com esporte. Só que quando eu cheguei aqui em Londrina, tinha um cara aqui na época que todo mundo deve conhecer, que é do ramo das academias, que é o Valdemar Guimarães. Um ícone da musculação. Do treinamento de força. Exato. Então, no começo dos meus estudos, eu fui juntando essa uma experiência que eu tive com ele, de muitos anos ali, dentro do que era a Iron na época, e naquele ano, se não me engano, a Iron foi considerada a melhor academia de treinamento de força da América Latina. Bacana. Então, era muito forte, você vinha atletas de luta, de outras modalidades, de fisiculturismo. Na época, você não tinha muito fitness, você tinha o bodybuilder. Então, era um contexto um pouquinho diferente do que é hoje dentro da academia, até no ramo competitivo para estética, né? Sim. Mas eu tive essa primeira imersão aí na parte de força, que principalmente como lidar com os alunos, que isso é um diferencial, hoje eu vejo do meu trabalho, né? Como tratá-los, como conduzi-los. E começou aí. Depois eu tive uma experiência no funcional, eu sou pós-graduado em treinamento funcional, tenho certificação do Core 360, de CrossFit, da Arte da Força, que é do Kettlebell. Então eu fui aumentando essa caixa de ferramentas do treino de força e da musculação convencional, tanto para atividade física, quanto para atletas, que era onde eu gostava, onde estava o meu olho ali, e fui colocando ferramentas que aqui no Brasil a gente chama de funcional. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso, que é uma nomenclatura equivocada, tá? Certo. Que o pessoal não entende muito bem, até hoje. E aí eu fui abrindo esse leque, tive uma experiência internacional na Europa, um semestre trabalhando com seleções de wrestling, luta greco-romana, na faculdade de motricidade humana. Depois que eu voltei, que aí eu coloquei a minha carreira um pouquinho mais voltada para o indivíduo o competidor da vida real. Então você pegou todo esse conhecimento que você adquiriu nesses anos todos, professor, e fez um pacote e mais ou menos, ou não sei, me corrija se eu estiver errado, adaptou ao seu método, criou um método seu, é isso? É assim, eu tive também uma experiência no empreendedorismo, que foi a Academia Rift aqui em Londrina. Muito conhecida, ela né? durou 6 anos, assim, foi um projeto super bacana, foi uma realização pessoal, e num momento ela se tornou maior do que eu gostaria. E o controle do treino acabou saindo um pouco do meu plano, eu queria dar uma reduzida, o pessoal queria dar uma aumentada, e a gente resolveu que, cada um vai... Então, nesse contexto da Rift, sim, eu fui capaz de criar uma maneira de treinar, mas assim, na nossa área ninguém reinventa a roda. Sim. Existe a fisiologia, a anatomia, a morfologia, a biomecânica, e você tem protocolos muito bem estruturados ao longo da parte acadêmica, que eles vão ser totalmente adaptáveis ao seu público-alvo. E aí, eu, passando por essa parte aí, nesse histórico aí, fiz um campeão mundial de jiu-jitsu. Legal. Então, eu trabalhei com até atleta de tênis de mesa, que era da seleção brasileira, e
ia para Pan-Americano. O funcional, ele abriu esse leque para mim. Sim. Só que eu nunca deixei o treino de força De lado. porque, na minha opinião, tudo anda junto. Não tem como você É separar. o que a gente sempre fala aqui no nosso canal. Força é o que traz saúde, não é, professor? A partir do momento que você começar a separar as coisas, você pode até ser bem sucedido num objetivo em específico. Por exemplo, é óbvio que o cara que treina por estética e que ele vai subir num palco, ele não tem a necessidade de grande parte da periodização dele, da sessão de treino dele, ser mobilidade, coordenação, agilidade. Porque ele tem um foco Porque ele tem um específico. foco extremamente específico. Só que esse foco, hoje em dia, ele se deturpou. Sim. Um pouco por conta das redes sociais, que tem o seu lado bom, mas você encontra muita informação muito vaga e um acesso muito rápido e tranquilo. E Sem, às vezes, muita fundamentação, né? Porque tem a venda do sonho, né? A venda do Exato. sonho é assim, se eu fizer XYZ, eu vou ficar igual ao XYZ. E o povo esquece que cada um é cada um. Deus, na sua magnitude, fez cada ser humano diferente. Exato. E a partir do momento que você lida com o treinar alguém, independente se for saúde, performance, você vai ter que levar isso em consideração, porque O princípio senão... da individualidade biológica. Talvez essa seja a palavra que a gente mais vai usar hoje na conversa. Individualidade. Exato. Isso, para mim, ela define toda a sequência. Se eu vou usar ferramentas de um pacote aí que mistura força funcional, mobilidade, velocidade, cardio de longa duração, HIIT, vai depender quem é esse indivíduo. Qual é o histórico dele, o que ele já fez até aqui, qual é o desgaste dele, porque só de viver o tempo, ele é o que gera desgaste. Dependendo da sua rotina, você vai ter mais ou menos. E qual é o objetivo dele? Então, você pode ser bem sucedido em objetivos específicos com pacotes e conjuntos de ferramentas específicos. Mas isso significa que você está sendo saudável? Provavelmente não. Porque saúde é igual a longevidade. Você só pode falar de sou bem sucedido num treino saudável se você vai ter longevidade. Se você não vai ter, você já está andando em áreas que não são necessariamente Delicadas. Da saúde, limitadas, exatamente. Exato. Então, pessoal, tá vendo? É por isso que aqui no nosso canal a gente só traz quem é autoridade no assunto, quem realmente sabe o que está falando, para tentar combater um pouco desse excesso de informação que a gente tem na internet, e muitas vezes são informações desencontradas e que eu costumo sempre falar que muitas vezes até um desserviço para nós que somos profissionais da saúde, tanto como os profissionais de educação física, como outras áreas da saúde. Então a gente sempre tem que estar peneirando para ter o melhor conhecimento e entendimento, tanto da atividade física, quanto tudo isso associado à nossa saúde. Professor, vamos lá. Então, nos explica um pouquinho quais as ferramentas, as principais ferramentas que ajudam a melhorar a saúde e a qualidade de vida. O seu ponto de vista, ou não? Na verdade, o seu ponto de vista vai ser a ciência, né? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia comentar. E eu acho assim, na nossa área, e aí sim é o meu ponto de vista, tá? Vai ter muita gente que vai discordar. Talvez, porque eu não consigo falar porque eu não tive experiência de outras áreas, mas a impressão que eu tenho é que o meio acadêmico, ele está extremamente afastado do prático na nossa área. Existe um oceano de distância. E cabe a nós, os profissionais da prática, que não são necessariamente colocados na sua rotina o tempo inteiro, dentro do laboratório, da fisiologia, da ciência, ali, da publicação teórica, entender como trazer essa informação que essa galera que vive nessa rotina da ciência para colocar na prática. Porque existe muita dificuldade. Porque é a individualidade de cada um que vai definir. E essa individualidade, por muito tempo, ela foi tratada só como mecânica, só como estrutural. Sim. E não é. Hoje, na era das doenças psicossomáticas, você tem uma rotina de trabalho, uma rotina de vida, um comportamento dentro da família. Tudo isso desestrutura ele. E ele vai ou não oferecer o que você está esperando na sessão de treino, de acordo com o que está acontecendo com ele. E a gente precisa aprender a ler, então, do ponto de vista da saúde, tanto questões físicas e mecânicas, sim, através das ferramentas de treino, através das ferramentas de avaliação, quanto as questões psicológicas e comportamentais. Isso é muito importante. E muita gente, às vezes, no ramo do personal, que hoje eu estou restritamente com uma cartela de alunos. Então, eu tenho alunos aí, 90% dos meus alunos têm mais de 8 anos comigo. Legal. O meu rodízio ele é muito curto, eu troco um aluno por ano, é a minha média dos últimos 5 anos. Então, é muito restrito. Mas o que eu pude entender, acompanhando pessoas a longo prazo, hoje, porque nos primeiros 10 anos da minha carreira, eu fui lá, o supervisor da academia que chegou a montar 260 treinos em um mês. Então eu já atendi, na época da RIFT, a gente fazia eventos, que a gente fazia muito evento beneficente.
E aí, o pessoal que era da academia levava pessoas de fora. A gente chegou a botar 309 pessoas treinando no Jardim Botânico numa sessão de treino, ao mesmo tempo, com toda a equipe e tal, uma academia que já era grande. Então, eu já tive essa experiência do coletivo e agora eu vivo dentro da experiência do individual. E o que eu vejo que para a saúde existe o básico que você pode colocar aí na inteligência artificial, que ela vai dar uma lista de benefícios para você. Ganho de massa magra, perda de gordura, melhora do controle da glicemia, da parte renal, das funções basais que envolvem insulina, que são coisas extremamente importantes, que são as melhoras metabólicas. Só que além disso, a gente precisa entender que o pacote de ferramentas que a gente vai escolher para o aluno, para a pessoa, para o indivíduo que a gente está treinando, ele tem que envolver tanto a mecânica, a metabólica e conduzir o aluno para que gere longevidade. Porque hoje muita gente treina por estética. Acho que a grande maioria busca isso, né, professor? E esquece da saúde, né? Porque o que as pessoas esquecem quando elas estão treinando estética? Até quem é da área. Quem está procurando a estética, ele não pode ser julgado, porque às vezes ele não tem o entendimento. Ele não teve a escola, ele não teve a preparação. Ele não entende que o corpo dele não é formado de gordura e músculos. O corpo dele não se move em função disso. Existe um sistema nervoso e existe uma cadeia cinética que executa tarefas, que move você ao longo do dia inteiro para você ficar sentado, seu trabalho é sentado, seu trabalho é em pé, que essa cadeia cinética mecânica, ela não só responde a coisas mecânicas, a tarefas mecânicas, a agressões mecânicas do dia a dia, ela responde a agressões psicossensoriais. Então, muita gente hoje tem dor porque a crise de ansiedade, em vez de levar para o lado metabólico ou visceral, ela está repercutindo num lado do corpo que tem a teoria do elo mais fraco, depois a gente pode falar sobre isso, que sobre a saúde é muito legal, o lado que você tem, onde você tem o elo mais fraco do corpo, se você tiver uma crise de ansiedade, talvez você não tenha a pressão alta. Porque talvez você não tenha, eu acho que eu tô tendo um ataque cardíaco, eu acho que eu tô tendo enxaqueca, dor na nuca. Não, você pode ter uma dor no joelho a longo prazo, porque o seu corpo tá sobrecarregando ele em função disso. Então as pessoas esquecem, em função da estética, que elas precisam treinar um pouquinho de tudo. E o quanto de tudo a gente vai treinar, a minha divisão de treino, o que eu vejo muito é a divisão de treino por grupos musculares, né? Sim. Eu treino peito, bíceps, quarto, eu treino perna, aí eu treino glúteo. Nossa, e essa conversa eu passo 40 minutos treinando glúteo. Isso vai me ajudar e eu vou ter alguns benefícios? Vai. Tudo é melhor, qualquer coisa é melhor do que nada. Parado. Exatamente. Porém, até que ponto fazer só isso está me ajudando se eu estou buscando saúde na longevidade, né? E mesmo que eu não esteja, porque se eu sou um atleta de objetivos específicos, eu estou fadado à estagnação e à homeostase. Sim. Se eu não abrir o leque de possibilidades do meu corpo. Exato. Entendeu? Eu vou ter que ter a margem de mobilidade, de um trabalho de resistência, e não só o trabalho de força. E por isso o acompanhamento profissional. Não é chegar lá e começar a fazer qualquer coisa, porque eu sempre falo, professor, muitas vezes as pessoas pegam as redes sociais ou pegam a internet e começam a copiar treinos, até treinos de atletas, para replicar isso dentro da academia achando que vai ter benefício. Mas aquilo não foi feito para você, porque o professor está aqui falando o princípio da individualidade. Então, se eu pego alguma coisa que não foi feita para mim, será que eu vou ter benefício? Não. Você tem vários alunos lá, então para cada aluno você está programando alguma coisa para o princípio de que ele precisa, para o objetivo que ele precisa, não é, professor? Porque a ideia da individualidade, ela vai obrigar você a dividir o treino em capacidades físicas e não em grupos musculares. Não quer dizer que você não vai pensar que naquele dia eu tenho uma margem maior do músculo peitoral, deltoide anterior e bíceps trabalhando. Até porque se você não fizer essa divisão também dentro do cronograma, ao longo do tempo, você vai pecar e você vai colapsar a nível muscular. Porém, essa divisão é andar em águas rasas, comparado com o que a gente tem para oferecer. E uma coisa que você falou, que é a rede social, a velocidade de informação, hoje você tem muitas pessoas se baseando em corpos... Sim, inalcançáveis, porque elas não entendem que a rotina daqueles indivíduos é para isso. Comercial. Ela vive, ela tem dieta... muitas vezes, dependendo do seu objetivo, se ele for estético, a dieta é mais importante que o treino. Lógico, sabe? A conta não bate. Então, como que você vai fazer o treino do cara que não tem nada a ver com você, não tem o mesmo biotipo, não tem a mesma morfologia, não tem a mesma rotina de vida e não tem nem a mesma dieta? Então, assim... é muito complicado. E nem sempre só isso, né, professor? Porque às vezes também tem uns outros efeitos químicos aí no meio de tudo isso. E a pessoa vê esses corpos inalcançáveis e acha que é capaz de conseguir isso só copiando aqueles treinos. Isso não existe. Inclusive na performance, se você está buscando o seu objetivo principal como performance e não saúde,
esquece, porque a competição hoje ela é pautada pelo uso de anabolizantes, de esteroides. Não tem como você... Eu não trabalho com o fisiculturismo, tá? Eu tive uma experiência lá atrás como auxiliar, aprendi muito, acho uma coisa muito bacana a dedicação que essa galera tem, quanto à dieta. Porém, o que eu vejo é que se você não for para esse lado do químico, você não vai chegar, você não vai conseguir competir. Então, existem o próprio esporte em si, dependendo do nível, você precisa corredores, você pega principalmente esportes americanos, que tem um nível atlético muito alto, vai cair nesse. Então, não é o condenar o anabolizante, não, condenar o esteroide. Mas eu acho que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua necessidade. E como a gente está falando principalmente de saúde e longevidade, o que a gente quer é um conjunto de ferramentas que você consiga aplicar no dia a dia e expanda essa sua capacidade funcional de se mover, de treinar cada vez melhor, que a performance é naturalmente a melhora do treino. Exatamente. E a melhora do treino vai ter N benefícios, tá? Que a gente já falou alguns aqui, porém, mais do que isso, a melhora do treino automaticamente vai garantir que você treine pelo resto da sua vida. Que é o que a gente busca. Então, quando a gente fala em saúde e longevidade, é isso. Porque a gente não tem uma periodização a curto prazo. A gente pode estabelecer periodizações anuais, mensais, fazer avaliações para ir detectando se o que a gente quer buscar está funcionando. Sim. Porém, a grande periodização é a vida. O ser humano ele vai ser condicionado a mudanças ao longo da vida dele. Mudança de trabalho, mudança de... Eu não tinha filhos, eu tenho filhos. Ter um filho envolve uma mudança já absurda no seu contexto, no que você dá prioridade, no que você não dá. Então, como que você vai pôr ferramentas não só que não restringam você a só um ganho? Mas e até mesmo que a gente tem que saber que na nossa rotina do dia a dia, a gente precisa do exercício físico sempre. Então tudo isso vai ter que estar incluído na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e mais o exercício físico. Isso. E aí que entram as divisões, você entender que você está trabalhando capacidades físicas. Então, quanto da minha sessão de treino, da minha semana de treino vai para mobilidade. Legal. O quanto da minha sessão de treino, da minha semana de treino, do meu mês de treino, vai para flexibilidade. Opa, mas não é a mesma coisa? Não é. São coisas completamente diferentes. E aí que eu falo da individualidade, que não é mais só sobre o aluno, sobre quem é o aluno que você está atendendo ou a pessoa que você está tentando melhorar. Sim. É sobre como ele desenvolve essas capacidades físicas. Porque se você tem um aluno com dor, o quanto vale... Vamos se ater só a essas duas modalidades por enquanto, essas duas capacidades. Se ele tem dor, o quanto eu vou investir na flexibilidade e o quanto eu vou investir na mobilidade. E o quanto em cada momento da recuperação, do fortalecimento dele, porque até isso muda. Entendeu? Depende de como é a dor dele, de como é o desconforto, depende se essa lesão é crônica, se ela é aguda, se ela aconteceu no meio do desenvolvimento do treino. Porque assim, quem não treina, talvez não saiba o que é ter dor, porém vai ter problemas crônicos lá em algum momento, vai aparecer. Quem treina pode até lidar com dor, Sim. Porém é uma dor que a gente consegue resolver treinando. Uma coisa que me incomoda muito hoje, no meio de tanta informação e ciência, é, por exemplo, pegar algumas pessoas renomadas que ainda insistem em tratar a dor com a não se mova. Isso não existe. A gente fala isso inevitável. direto. Isso é tapar... Não, isso na verdade não deveria existir mais, né, professor? Dor e lesão crônica ou aguda e limitação, seja articular, de tendão, falta de força, se conserta tudo isso com movimento. Até mesmo porque o nosso corpo foi criado para se movimentar. Exatamente. E a gente, geração após geração, ao longo da história do homem, que foi convergido num ser humano que não se move mais. Sim. Que ele acorda, ele passou 8 horas, 6 horas, 4 horas dormindo, deitado, torto, que a gente não controla. A maioria do sono de todo mundo hoje é uma porcaria, por conta do que velocidade de informação e tal. E aí esse ser humano, ele levanta desse sono ruim e ele em meia hora já está sentado, encaixotado, ou mesmo que ele seja um pouco mais esportivo, ele tem uma cobrança sobre, eu quero uma vez por semana jogar bola com meu filho, eu quero uma semana jogar tênis com os meus amigos, esse é o meu público hoje, tá? Sim. Ele é o público que a maioria dos meus alunos, ele não faz só academia, ela pratica outras atividades físicas, ela até tem alguns que competem, a maioria não compete com ele mesmo, e é um público que sofre essa mudança geracional que lá atrás as pessoas foram parando de ter uma vida ativa em conta de ambições, em conta do que o próprio, para eu chegar num status que eu quero para minha família, para minha vida, eu preciso trabalhar tanto, então eu deixo de me mover, porque o trabalho hoje, o nosso trabalho, ele é móvel, Sim. do personal, do educador físico, do treinador esportivo, mas todos os outros, eles estão fadados a uma tela, a um grande horas parados, e quando ele se move, por exemplo, ele chega na academia e o que ele recebe
3 séries de 10 a 15 de supino, de agachamento. E não me entendam mal, eu não estou criticando essa metodologia. Fazer isso é melhor do que não fazer nada. Mas se você já tem a informação, se você tem a ciência que comprova, se você já tem há 500 anos comprovado que o seu corpo precisa de irrigação. O ponto não é ganho de massa, o ponto é irrigação de tecido. No mais de 90% do nosso corpo, ele funciona com fluidos. E quando você se move em diferentes planos de movimento, e quando você usa a periodização não linear, por exemplo, que ela varia a maneira como você vai escolher força, resistência, potência, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade, você tem todas essas capacidades físicas a serem desenvolvidas e você vai brincando conforme o aluno ou o atleta vai se desenvolvendo, conforme o objetivo dele, porque se você também não atingir o objetivo que ele deseja, tchau para o aluno. Sim. Então você tem que saber lidar com isso de uma maneira onde, qual é o seu foco da periodização final? Longevidade. Não me importa se ele vai subir num palco pela estética, se ele é jogador profissional de futebol, se ele tá ali passando uma pré-temporada com você, longe do clube dele, se ele é tenista de final de semana que joga com os amigos, se ele é o pai de família que vai jogar futebol com o filho, adolescente, e aí tá lá ele com seus 50 anos, num trabalho de segunda a sexta, encaixotado num escritório e tendo que correr com um menino de 16, de 18. Quem é esse cara? O alvo dele é a longevidade. Sim. Entendeu? Porque ele tem que durar. Sim. Você não quer ir lá uma vez, ganhei, ter um infarto, ou ter um infarto, ou ter uma lesão, ou não conseguir mais competir no seu nicho esportivo. Então, o alvo é entender que nós fomos criados para se mover, nós precisamos cuidar com muito carinho do que Deus nos proporcionou, do nosso corpo. E cuidar significa mover. E da melhor forma possível, irrigar os tecidos. E você vai irrigar fazendo uma rosca na barra. Vai, mas existe... Será que é isso? Será que é isso? Você tem mais coisas além de músculos, né? Então a pergunta agora vai para você que está do outro lado da tela. Como fazer tudo isso com ciência, com entendimento, se você não tiver um profissional por trás disso? Será que uma IA vai resolver o seu problema? Ou vai entender isso? Será que você vai trabalhar dentro do objetivo que você precisa? Aí é um pouco complicado, né? Por isso que nós temos profissionais e temos autoridade hoje aqui dando uma aula para nós, para mim, para vocês que estão aí atrás da tela, mas sabendo que esse cara sabe muito. E quando a gente precisa de um profissional bom e sério, a gente tem que procurar esses profissionais bons e sérios para fazer um bom trabalho. Não é, professor? É. Vamos fazer outra questão. Professor, a respeito dos exercícios funcionais, explica para a gente um pouquinho sobre os exercícios funcionais, o quanto ele contribui para a nossa qualidade de vida, para o nosso preparo físico. Fala um pouquinho para a gente. A ideia do funcional, como eu falei lá no começo da conversinha, né? A gente tem um contexto errado aqui no Brasil sobre o funcional. Se você pegar o mercado dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, eles já trabalhavam com contextos de ferramenta não só na performance do atleta de alto nível, lógico que principalmente nesse nicho, mas para o cidadão comum também, desde muito tempo atrás, com caixas de ferramentas abertas, que são modalidades de treino onde você detecta quais são as capacidades físicas que o indivíduo precisa evoluir mais e joga a periodização mais para aquele lado, não que você limita e deixa de trabalhar outras coisas, mas você vai tateando conforme ele vai desenvolvendo, conforme você avaliou no primeiro momento, o que ele precisa mais naquele momento para construir uma base sólida, tá? E principalmente fundamentada no fortalecimento do core, que é uma coisa que teve já a sua moda aqui no Brasil, Sim. né? Já passou um pouco isso, mas é algo que deveria ficar, essa ideia de... Porque a gente trabalha do centro para a periferia, não da periferia para o centro. E entender que essa nomenclatura treinamento funcional, se você pegar, se eu não me engano, quem trouxe esse nome para o Brasil foi o Luciano Delia, do Core 360. Então, ele se especializou fora e ele trouxe na época como Core 360, e eu já vi, inclusive, ele comentando que talvez o erro da carreira dele tenha sido esse. Eu cheguei no Brasil e falei, isso aqui é treinamento funcional. E aí, de repente, espalhou que montar em cima de uma bola é treinamento funcional. Não é. Que fazer prancha é treinamento funcional. Que ficar equilibrando numa perna só é treinamento funcional. E não é. Treinamento funcional, você tem que ir lá no dicionário. Remete é algo que remete a uma função. Então, se hoje você recebe um aluno, ou se o seu objetivo é ganho de massa, e vamos restringir o objetivo a isso, que não seria o ideal, mas para a conversa ficar mais clara, vamos restringir, o meu objetivo é ganho de massa. Então eu vou ficar equilibrando numa bola, eu vou ficar fazendo prancha, eu vou ficar correndo muito, melhorando a minha frequência cardíaca, tal. Não, eu vou fazer musculação. Então fazer supino, fazer rosca direta, fazer puxada no aparelho, fazer exercícios isolados, trabalhar com zonas que geram hipertrofia,
é funcional para o meu objetivo. E eu, como um profissional, como alguém que teve o conhecimento que o meu aluno não teve, vou explicar para ele que se ele não abrir o leque de possibilidades dele, se você não entender que se você ficar treinando dessa maneira, focado 100% só na hipertrofia e no ganho de massa, lá na frente você vai estagnar. E você vai, talvez, atingir platôs de lesão, um platô que você não consegue mais evoluir a carga que você levanta, e o feitiço vira contra o feiticeiro. Verdade. Porque você poderia elevar por muitos anos o seu ganho, e por conta de não ter treinado outras coisas, o seu objetivo específico entrou em homeostase, o seu cérebro já não adapta mais, porque toda a parte de musculação e treino de força ela é neuromuscular. Então você precisa gerar um estímulo que gere uma adaptação neuromuscular. Então, mais uma vez, a gente volta a falar que precisa do princípio da individualidade. Exatamente. Funcional nada mais é que usar a individualidade do indivíduo para promover um treino, para planejar um treinamento para o objetivo dele. É Exatamente. Isso? Se eu tenho uma pessoa que quer melhorar no tênis dele, que ele joga tênis 3 vezes por semana, então o meu treino ele vai ter que convergir para aquilo. Isso não retira da equação que ele precisa fazer musculação, que ele precisa do treino de força. Só que isso me mostra que talvez, dependendo do momento que ele esteja ali, da periodização, o treino de força, ele vai ter todo dia alguns exercícios, mas uma grande parte da sessão dele de treino vai ser velocidade de reação, vai ser mobilidade, vai ser estudar com ele como que a cadeia funcional dele é usada dentro do tênis, dentro da rotina de vida dele, para que a gente possa proteger os ligamentos, tendões, articulações, garantir que ele desempenhe cada vez melhor no tênis, que é o objetivo dele. Mas pensando que não adianta eu melhorar ele muito rápido e ele colapsar lá na frente. Sim. E para não colapsar, eu preciso trabalhar, dependendo do autor, daí se você for para a literatura, essas 10 a 12 capacidades físicas que a gente tem no corpo. E aí que esse treinamento funcional me coloca uma disposição de ferramentas muito bacanas. Por exemplo, a gente teve a moda do CrossFit, que agora já deu ali uma baixada. Mas o CrossFit, da onde veio o CrossFit? O CrossFit é funcional? Depende para quem. A musculação é funcional? Depende para quem. Correr no lago é funcional? Depende para quem. Quem é o seu objetivo, qual é o seu nível de treino. Então, existe todo esse contexto. O CrossFit é uma modalidade muito bacana, mas ele é pautado comercialmente na competição. Ele é pegar indivíduos que não são atletas de alto nível e levá-los o mais perto possível disso para que eles compitam. Sim. Então, usar ferramentas do CrossFit é muito bacana, porque o CrossFit tem uma caixa de ferramentas legal. Porém, o próprio CrossFit sozinho é um perigo. Ele precisa também dependendo quem é você e aonde você quer chegar ali na competição do CrossFit, de outras ferramentas. Então, muita gente foi pro CrossFit e abandonou a musculação. Lesão. Sim. Entendeu? Porque as caixas de ferramenta que são um pouco mais fechadas, elas vão, em algum momento, levar você a colapsar. Exatamente. Então, você precisa ir expandindo. Mas como que eu vou saber, então, qual é o melhor treino para mim? Complicado. Hoje você vê muito adolescente, a galera da escola, ali na academia onde a gente tá. Isso é um público-alvo ali. E aquela galera, ela chega ali, e muitas vezes não é nem a academia que vai montar o treino dela. Ela vem já com uma consultoria, com um treino fulano. Aí você vai ver, ela tem um treino do bodybuilder, ou ela tem um treino do cara do powerlifter que competiu na seleção russa. Sim. Então, assim, não que não seja legal, é um desafio, não que essas pessoas não tenham conhecimento. Muito pelo contrário, elas têm um conhecimento extremamente grande daquelas modalidades, daquela rotina de vida, daquela dieta que complementa tudo, dos recursos ergogênicos. Então, assim, mas será que esse menino ele deveria estar 6 vezes por semana dentro da musculação? Ou ele deveria estar 2, 3 vezes dentro da musculação e talvez fazendo outras atividades. Jogando futebol, fazendo outras atividades. Eles se condicionam nisso. Exatamente. E às vezes começam a se lesionar. E não só isso, mas também tem o aspecto psicológico, o aspecto social. Porque hoje a gente vê dentro da academia essa molecadinha que deveria estar se interagindo com outras pessoas da mesma faixa etária, lá dentro da academia, só pensando em carregar peso de forma errada, treinando de forma errada, copiando treinos de atletas e deixando o seu lado social. Por quê? Porque eles veem um atleta lá, o atleta ele não pode comer tal coisa, ou o atleta ele não sai, o atleta não sei o quê. Porque ele é atleta. Exatamente. Você não é atleta, entendeu? E aí essas pessoas,
esses adolescentes, muitas vezes por falta de conhecimento, começam a perder um lado, uma fase da vida, onde ele deveria estar fazendo outras coisas, estimulando de outras formas. Não, a gente não está falando que não deva fazer atividade. Muito pelo contrário. Quanto mais cedo você começar, melhor. Exato. Entendeu? Mas tem toda uma fase. Exatamente. Né? E assim, um alinhamento, um acompanhamento, para que as coisas sejam bem feitas, que lá na frente, e muitas vezes tem essa molecadinha de 15, 16 anos, que talvez com 30 anos não vai conseguir treinar mais. Exatamente. Porque estão fazendo tanta porcaria hoje, mal feita, sem orientação. Com pressa, querendo um resultado que não cabe na geração deles, que não cabe no contexto. E aí lá com 30 anos talvez não vai conseguir treinar mais. Por quê? Porque já está tão cheio de lesão, tão cheio de comprometimento, que às vezes não vai conseguir. Ou até vai pegar a versão, porque também. Esse é um nicho muito complicado. Exatamente. Né? Quando você coloca a estética como objetivo principal, você tem que entender que não é sobre academia mais, não é sobre a sessão de treino, é sobre um conjunto de variáveis que tem que convergir, muitas vezes mais restritivas do que deveriam ser, para que você chegue no nível que, às vezes, a sua genética não quer, que você não foi feito para ser. Isso acontece muito, né? Tipo, eu quero ser de um jeito, mas eu não fui feito para ser daquele jeito. Exato. Então, assim, você até pode chegar lá. Eu tive a minha fase. Eu era, na fase que eu jogava, que eu era adolescente, eu cheguei com 19 anos, eu pesava 49 quilos. Porra. E eu era baixo, então eu já não era alto para competir com os altos na minha modalidade. Então eu precisava ser muito rápido. Para mim, ser leve era o que me destacava. Sim. Funcionava, mas... Porra, 20 anos, né? 50 quilos, tem alguma coisa errada? Então eu fui dali, e quando eu fui adquirindo conhecimento e rodando em mim mesmo, 10 anos depois, praticamente, eu cheguei a pesar 91 quilos. E eu fui do oposto. E o que eu vi com 91 quilos? Que isso não funciona pra mim também, porque não é o meu biotipo. Exato. Eu tenho uma articulação pequena, eu tenho um conjunto que se move muito bem, mas... tem dificuldade em ganhar peso. Então eu tinha que ficar lá, 2, 3 anos empurrando comida, porque tem a fase de cutting, depois tem a fase de ganhar mais. E eu vivi isso, e eu tiro o chapéu para quem vive isso por muito tempo, porque é difícil. Sim. Só que é um objetivo muito raso quando você tem um corpo tão habilidoso, sabe? Que pode fazer N coisas. Então você pode chegar, viver as duas fases do processo, ser magro, definido, ser hipertrofiado e ter bastante massa muscular, mas tente buscar a coluna que funciona para você. Sim. Que muitas pessoas têm esse problema hoje, elas se enxergam e elas estão bem já esteticamente, elas poderiam apontar para um outro lado, mas elas continuam ali, martelando na estética. Ou elas estão sempre insatisfeitas com elas mesmas. E sem contar que a estética, né, professor, ela é uma consequência do que vocês veem. Era aí que eu queria chegar. Existe um erro na nossa área. Estética não é capacidade física, hipertrofia não é capacidade física, perder gordura não é capacidade física. Você não se treina isso. Isso é uma consequência natural de um conjunto de variáveis. Então, o que você treina é força. E aí, dependendo do autor que você pegar, do treinador que você pegar, ele vai dividir a força em N tipos de força. Resistência, você treina potência, você treina mobilidade, coordenação, agilidade. Você treina essas coisas. Você não treina estética e hipertrofia. E aí, a partir disso, que você vai ter ganhos que vão levar você. E você vai entender. Tanto é que um treino bem feito, se as variáveis estiverem corretas, se a alimentação estiver ok, a longo prazo, esse ser humano ele vai estar esteticamente melhorando sempre. Sim. Esse é o ponto. Sim. Então você pode surfar para onde você quiser. Eu cheguei no ponto onde eu fiquei tão pesado que eu já não me movia mais direito. Eu andava e meu adutor assava. Falei, não quero. E se você for comparar, você vai estar se comparando com um obeso. Possivelmente, exatamente. Mesmo com um grande volume de massa muscular, mas se você for ver e for analisar, você vai estar praticamente como um obeso. Inclusive até para a sua capacidade cardiopulmonar. Exatamente. Hoje isso já melhorou muito, tá? Você vê os atletas de bodybuilder, de fisiculturismo, eles têm aquela projeção final ali do treino, aquela receita de bolo ali. Ok, é legal, vai funcionar até um determinado ponto. Sim. Mas vai funcionar. Pro objetivo dele, vai funcionar. Mais uma vez, para o objetivo dele. Agora, tanto é que eu brinco muito, que a galera fala muito, eu vou fazer o meu cardio. Meu irmão, depois de 6 meses fazendo aquilo ali, não existe adaptação nenhuma mais. Você vai ter ali, se você tiver uma dieta regradíssima, se você tiver um treino que gaste a caloria que você precisa em função da caloria que você ingere, e talvez ou não algum recurso ergogênico junto, aquilo ali vai funcionar para queima de gordura e tal, que é o objetivo do competidor. Sim. Agora, falar que eu tô fazendo um cardio porque isso aqui vai garantir melhorar minha frequência cardíaca, assim, você consegue treinar sem um profissional? Consegue. Sim. E é melhor do que não treinar. Sim. Porém, o que o ser humano precisa entender é que tudo existe um limiar de desenvolvimento. Então, quem não faz nada, qualquer coisa que fizer,
vai ter adaptação, vai ter ganho, vai ter benefício. Até um certo ponto. E é aí que você tem que ser capaz de identificar, opa, eu tô andando em águas rasas, e agora eu quero entrar em águas profundas, porque eu já estou estagnado. Eu vou ficar inventando moda e puxar o que o fulano faz, o ciclano faz e fazer igual, ou eu vou tentar abrir o meu leque de informações e buscar fisioterapeuta para quem tem dor, quem tem desconforto e lesão, preparador físico, nutricionista, que vai me dar suporte para que eu possa ampliar onde eu cheguei. Sim. Porque uma hora você vai estagnar. Sim. E você vai precisar de uma mudança naquela parte do seu treino, principalmente. Professor, e como a prática da atividade física ela pode impactar não apenas o corpo, a estética como secundário, mas como ela pode trazer benefício para a saúde mental, não só a saúde física, mas a saúde mental. Você acredita nisso, que fazendo atividade física, principalmente sistematizada como você aplica, ela é capaz também de melhorar a nossa saúde mental? Totalmente. Isso é uma coisa que para mim não há dúvidas. Eu tive uma fase ali da minha formação onde eu investi muito, como eu lidava com atletas, né, inclusive de alto nível, como conduzir o ser humano para que ele se desenvolva melhor. Sim. E dentro do lado esportivo, da atividade física, do treinamento, você já vai ter benefícios claros, né, quanto à saúde mental da atividade física. Porque a ideia é que para o atleta de performance, quem treina ele precisa saber lidar com ele. Exato. E aí, quem não treina o atleta de performance, mas treina o atleta da vida real, hoje em dia, você também precisa saber lidar com esse cara. Porque às vezes esse cara não vai chegar na academia numa condição que veio de uma sobrecarga, um estresse mais mental e psicológico, nem físico, mas ele vai chegar para você e você tá com uma programação de que ele tá voando na periodização, tá treinando super bem e ele chegou derrotado, com 10 quilos de problema nas costas. Sim. Então, às vezes a sua sessão de treino ela vai mudar e você vai ter que ter essa flexibilidade. Por isso tem que ser um planejamento aberto. Exatamente, não adianta você viver engessado. Sim. Se você viver engessado, você vai colapsar rapidamente. Sim. Tanto mecanicamente para o aluno, vai dar problema nele, sim, fisiologicamente, anatomicamente, quanto emocionalmente. Porque ele não vai querer mais treinar, ele não vai se sentir motivado, ele vai se frustrar. Você vai ter que entender quem você está recebendo naquele momento. Eu estou recebendo o Marcão, que vai treinar pra caralho hoje, que tá com sangue no olho, que tá afim, que gosta, ou você vai receber o mesmo Marcão, que veio do dia cheio, reunião, minha mulher perdeu o emprego, meu filho está doente. Como lidar com isso? Porque o que você fizer, o que você treinar é determinante para como ele vai sair da academia. Exatamente. E essa parte sensorial, motora, neural, ela vai ser influenciada por como essa sessão de treino está definida. Esse é um dos meus problemas com a consultoria. A consultoria ela não consegue estender para esse lado. Porque a gente não está ali acompanhando, né? Exatamente. E outra, como você citou um ponto bem importante, como esse aluno vai sair da academia? Porque é uma das coisas fundamentais que a gente tem que se preocupar é como esse aluno sai. Porque ele tem que sair motivado, ele tem que sair com vontade de voltar e, além de tudo, sentir que ele está tendo resultado. E o funcional, né? Entra muito dentro desse contexto de você ter um leque de ferramentas que você pode mudar rapidinho ali. Eu sei que o meu aluno ele não gosta de fazer aquilo e ele precisa um determinado exercício, mas ele não gosta. Mas na minha avaliação, ele, por enquanto, precisa para ele melhorar até no objetivo dele que ele me deu. Só que talvez aquele dia não seja dia para fazer. Então você tem uma abordagem onde você vai buscar talvez o que ele gosta, que não está na sua sessão de treino principal, e colocar ali sem custo nem dano nenhum para o processo a longo prazo. Mas que ele vai sair melhor do que ele entrou da academia. E não estamos falando de só fazer uma massagem, fazer uma soltura. Não é porque você linguiça, né? Não é, mas tem aluno que vai só para falar. Tá, beleza. Então, e aí que entra muito essa formação que eu tive na parte da psicologia. Tem um autor que ele era treinador por muitos anos, de elite, ele treinou jogadores da NFL, da NBA, que é Brett Bartolomeu. É uma leitura, assim, maravilhosa para qualquer um, não só para você que lida com atletas, mas principalmente para você que lida com a pessoa da vida real. Porque ele define, tem um livro dele que chama Conscious Training, sim, que ele define 16 arquétipos de personalidade. Então, imagina, ele colocou o ser humano, obviamente o nicho que ele atendeu ao longo da vida dele, em 16 formatos. E é muito legal, porque você tem assim o ser humano que se identifica lá com o Wolverine, que é o cara que resolve tudo na agressão, rápido, resolve do jeito dele. Como que você vai lidar com aquele cara? Como que você vai lidar com aquele cara quando ele tá num dia bom, quando ele tá num dia ruim? Tem o maquiavélico, que é o cara que tenta dobrar você o tempo inteiro. Você tá atendendo ele e ele fala assim, mas é isso mesmo. Ele entendeu o que é pra fazer, mas ele tá tentando ganhar
um intervalo de descanso maior. E a gente tem muito e a isso, gente né? não quer, porque o nosso trabalho é ficar ali no intervalo de descanso Sim. dele cronometradamente. Então você vai aprendendo a lidar através da psicologia comportamental e colocando isso junto com todo esse leque de ferramentas para que ele se desenvolva melhor. E nessa jornada tem uma coisa que eu acho que é um benefício da nossa profissão, que talvez a maioria das profissões nunca vai ter, e a gente não sabe aproveitar. Porque, se não me engano, é Skinner, é um psicólogo que fala muito sobre isso. Quando você começa a querer avaliar comportalmente alguém por longo prazo, você começa a se autoavaliar. Sim, isso é fato. Porque a sua base de comparação sempre vai ser você. Sim. E quando você começa a tentar entender como a mente das pessoas funciona, quando ela está cansada, quando ela está ativa, quando ela está doente, até onde você vai forçar ela a ir, que é interessante para o objetivo dela, até onde você vai pisar no freio, porque eu não acho que ficar parado seja a opção. Benéfico. Ah, mas eu tô gripado, eu não vou pra academia. Cara, vai. Tem outras coisas que você pode fazer. É o que você eu sempre falo pros meus alunos, eu só não quero você que você estiver morto. Exatamente, entendeu? Você tem outros benefícios. E quando você começa a estudar os outros, você começa a ver você, onde você tá errando com você mesmo, como você vai melhorar a sua vida. Você meio que se coloca na média, né, professor? Se coloca na média. E aí entra um outro senso de obrigatoriedade. Como que eu vou ensinar o meu aluno a fazer X exercício se eu não faço também? Exato. Esse é um outro problema que a gente tem na nossa área. Muito profissional passando o que não executa. Você não precisa ser o melhor, você não vai ser o melhor. Ou só replicando também. Ou só replicando, exatamente. Né? E essa parte, então, voltando para a parte mental, eu acho ela muito importante, acho que ela traz muitos benefícios e, inclusive, a gente pode prolongar essa saúde mental do nosso aluno, até porque você vira um ponto de referência, tá? Então, às vezes, você tem uma perspectiva que faz ele mudar a perspectiva dele. Pô, você não tá ficando muito na tela? Você sai do trabalho, vem pra cá, treina, você volta pro trabalho. Ah, você tá usando seu intervalo de descanso pra trabalhar? Pô, esse momento é o seu momento, cara. Hoje é interessante, porque, por exemplo, você tem o ócio, né? O ócio, ele virou um artigo de luxo. Ninguém tem ócio sem fazer nada. Todo mundo tem o ócio aqui. Existe um problema com a nomenclatura do ócio. Essa coisa de nomenclatura, ela é engraçada, porque antigamente, quando eu era pequeno, eu lembro que, os mais velhos, eles falavam assim, você é ocioso, você é preguiçoso. E ócio não é sinônimo de preguiça. É necessário. Né? Ócio é necessário. Ócio é aquele momento onde você está sentado, ou deitado, ou em pé, não pensando em nada, olhando para algo aleatório, algo que não é do seu dia a dia. E isso é descanso. Talvez ócio seja muito mais sinônimo de descanso do que de preguiça ou de falta de vontade de fazer alguma coisa. E aí você pega um momento onde o cara que não é atleta, que não está dentro da academia, focado naquilo, num dia ruim, ali, enlouquecido, mexendo no telefone, não sei o que, tá errado, entendeu? Você tá se condicionando. A gente tem que aprender isso, né, professor? Exatamente. E a parte de comportamental entra muito dentro desse contexto. Exato. Entendeu? A gente motivar o aluno a querer muito... a gente quer cuidar dele mesmo, né? Exatamente. Em todos os sentidos, não só a parte física, mas também como a parte mental. Exato. E a gente tá aqui, professor, hoje vai passar uns exercícios, né, professor? Vai fazer alguma coisa aqui e a gente vai entrar nesse intervalo agora para vocês acompanharem o professor nesses exercícios aí e para aprender, até mesmo poder fazer em casa, porque ele vai fazer uns exercícios que vocês podem fazer em qualquer lugar. Então vamos acompanhar aqui no nosso vídeo. Na nossa conversa, a gente conversou sobre vários temas, várias situações, porém para os exercícios práticos, eu gostaria de me ater a 3 situações. Obviamente que cada exercício, cada nível de pessoa, cada histórico de treino envolve necessidades diferentes, cada objetivo. Porém, a gente vai passar por 3 posições que eu considero mais interessantes, que contemplam um número maior de possibilidades, e eu vou estar passando algumas das possibilidades que a gente tem. Existem 3 coisas que a gente conversou ao longo da conversa, que foi a ativação do core, como uma necessidade que é deixada para trás ao longo da maioria dos treinos, principalmente nesse momento de consultorias, onde é muito difícil você conseguir prescrever totalmente o que você imagina que o seu aluno gostaria de fazer, tá? Então, a ativação do core são basicamente 29 músculos que você tem, onde os exercícios tradicionais, incluindo o abdômen na máquina que você tem na academia, os abdômenes tradicionais que são feitos no solo, ou os exercícios de força nos aparelhos, nos halteres e nas barras, eles têm uma dificuldade maior de acessar do centro do corpo, porque são músculos muito profundos e que têm um objetivo diferente da musculatura periférica para quem treina mais só por estética. Então eles acabam sendo deixados para trás. E através desses movimentos a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais eles, pela importância que eles têm da segurança da coluna, fortalecimento, e isso independe do seu nível. Porque se você é um atleta, você vai treinar num nível com exercícios convencionais que vão sobrecarregar essas regiões se elas não estiverem bem treinadas. Se você é um sedentário, ou alguém que tem uma vida convencional, não tem o hábito de treinar muitas vezes na semana, não tem às vezes um recurso
tão bom para estar direcionando você a treinar, provavelmente essas regiões também estão ficando para trás. São casos que a gente vê de hérnia, de lesões agudas que se tornam lesões crônicas, e mesmo que você não treine, isso acontece pelo envelhecimento, pelo passar do tempo, por esforço repetitivo, quem trabalha muito numa mesma posição. Então, todos esses exercícios que a gente vai passar por essas posições, eles vão estar auxiliando, independente de quem é você. Não é sobre a quantidade, a dose, ela precisa de um profissional preparado e treinado para definir para você, tá? As tarefas que a gente vai passar, a gente vai começar em pé. Então, por exemplo, nessa objetividade da irrigação, o nosso TORX, ele tende a fazer 6 planos de movimento, que a gente faz no dia a dia, independente se você é um atleta de alto nível ou não, a exigência ela vai acontecer, tá? Às vezes ela vai acontecer no treino, dependendo do formato do seu treino, às vezes ela vai acontecer no esporte, e às vezes no esporte ela acontece como você não espera, uma rotação, uma diagonal que você não está esperando, e o tendão e a articulação, ou o próprio músculo, eles não leem, tá? Até dentro da musculação, você vai subir com a carga, ou você chegou naquele momento pré-falha, e a falha vai acontecer, e a articulação se estabiliza, então você precisa expor o seu corpo a esses 6 planos de movimento. A gente vai trabalhar em todas essas opções de trabalho, onde eu vou irrigando melhor os meus tecidos, mas como que eu coloco isso dentro da prática? Se o meu nível é baixo de mobilidade, de atividade física, eu vou colocar separadinho. Eu vou escolher um desses modelos e vou fazer 1, 2 séries de 2, 3 movimentos. Em casa, se o meu nível que tem essa rotina de treino aí, de atividade física mais tranquila, você que já está na terceira idade, ou você que está começando a se movimentar, séries baixas, volume baixo, pouca repetição, pouca complexidade de movimento, faz só a flexão, tô bem, coloca a mobilidade do quadril, certo? Então você tem que tentar identificar quem é você, tá? Para poder colocar essas tarefas de uma maneira mais segura. Por último, voltamos pé em pé, onde a gente tem algumas possibilidades, principalmente envolvendo a relação do equilíbrio, tá? O equilíbrio é importante por N motivos, independente de quem é você ou o que você faz. A gente poderia começar com uma base dupla, é um nível extremamente fácil, onde se eu estiver numa academia ou num local com pezinhos, eu posso colocar os exercícios complexos, de elevação frontal, dentro de uma condição do equilíbrio, certo? Então eu vou estar deixando um exercício simples, mais complexo, e utilizando muito a ativação do meu core e de estruturas que normalmente não são acionadas. Ah, mas para hipertrofia isso é válido? Talvez não, porque quando você desisola, né, você tende a trabalhar com menos carga. Mas se eu vou fazer esse exercício no meu treino, talvez esse seja uma excelente ferramenta para aquecer, que você está preparando e irrigando o tecido de um jeito que o treino de força não vai colocar, tá? Uma progressão seria fazer esse trabalho de maneira unilateral. Se eu quiser focar na mobilidade, eu vou ter lá meus movimentos de quadril, certo? Se eu quiser focar no trabalho do core, eu posso ter trabalhos onde eu desloco meu ponto de vista. Olho para o lado, olho para cima, e ele vai ficando cada vez mais difícil. Se eu quiser acionar a cadeia como um todo, eu posso colocar coisas mais dinâmicas, coisas mais potentes, que têm a ver com a minha realidade, tá? Então, são alguns exemplos, são algumas opções que a gente tem de tarefas para pôr no dia a dia, e eu sei que fica muito abrangente, mas eu não tenho como falar de funcional, como falar de capacidades físicas, se eu não mostrar todo um leque de possibilidades que o corpo de vocês pode estar fazendo e que a gente está deixando cair no esquecimento para ficar fazendo sempre a mesma coisa da mesma maneira. Isso aqui não pode interferir, para quem gosta de treinar muita musculação, no seu treino. Isso é para ser um agregado, um complemento. Eu não estou falando para você substituir o que você já faz. Estou falando para você melhorar o seu aquecimento, aqueles 10 minutos iniciais do treino, para você aumentar o seu gasto calórico, gerando um combinado. Porque para alguém que faz um supino com 40 kg de cada lado, fazer 10 flexões talvez não signifique muscularmente muita coisa. Mas para o tendão, para o ligamento, para a articulação do ombro, para a ativação do core, vai gerar adaptações que vão dar mais longevidade para o seu supino de 40 quilos e para 50 quilos. E você pode jogar isso dentro de uma resistência muscular, num ganho de microlesão com mais qualidade, que vai resultar numa hipertrofia melhor, por exemplo, combinando os exercícios. Eu saio do supino e já vou para a flexão. Eu saio do agachamento na barra, no hack ou no leg press e já combino com um agachamento com o peso do corpo, se eu sou do esporte, com agachamento com saltos, com algumas coisas mais coordenativas. Mas quem vai dar essa dose, a quantidade e qual é o melhor momento de pôr isso é um profissional que conhece você. Beleza? Vocês gostaram desses exercícios? Pessoal, pratiquem, porque vai ser bem legal para quem está iniciando, para quem quer ter hábitos saudáveis através do exercício físico. Então acompanhe o professor, porque sempre ele está aí trazendo conteúdos legais para vocês. Professor, quero agradecer aqui, a gente está encerrando o nosso bate-papo, quero agradecer por ter aceito o convite, e na verdade eu acredito que não foi nem um bate-papo, foi uma aula, porque ele deu um show aqui para a gente, né? Assim, muita informação legal, muita informação boa, e realmente foi uma aula. Eu quero agradecer, porque foi assim muito legal, professor. Senhor, você pode deixar aí pra gente as suas redes sociais, para o pessoal te procurar nas redes sociais. Você disse que não é muito das redes sociais, mas o pessoal pode procurar você nas redes sociais, esclarecer dúvidas e de repente até te procurar lá na academia para ser os seus alunos, né, professor? Falei pro Marcão, eu sou um dinossauro ainda nisso aí, não é, principalmente depois da pandemia foi um ambiente onde eu optei por me ausentar,
das redes sociais, da tecnologia, eu sou muito da prática. Eu aprendi na pandemia, que me obrigou a ficar ali algumas semanas trabalhando só no online. Eu tive uma perspectiva diferente que eu até não tinha tido da minha carreira. O quanto eu fico olhando enquanto o aluno executa o exercício de diversos ângulos, de diversos planos, e eu me senti encaixotado naquilo ali, só havia de um jeito. Eu falei, não é possível, isso aqui não funciona para mim. E aí eu acabei não trabalhando. Mas o meu Instagram é Peixe Márcio Bispo, Peixe sem o I, tá? Grudadinho tudo, Peixe Márcio Bispo. Você pode mandar lá o que precisar, dúvidas e tal. Talvez eu demore para ver, você vai ver que quanto ao meu trabalho eu não costumo publicar, eu respeito muito a individualidade dos meus alunos, das pessoas que estão comigo, então é uma coisa que você não vai encontrar lá, mas eu tô aberto, você pode pegar por lá meu WhatsApp, e aí sim a gente entra numa conversa, marca horários, porque eu gosto muito dessa troca, eu acho que ela é muito válida. A gente está muito longe, não importa o quanto você se especifique ali, se limite a um determinado conhecimento de saber de tudo, né? Então, e tem toda aquela história, né, de quem é bom em muita coisa não é bom em nada. Então, a gente tem que ir tentando andar em várias áreas. O recado que eu queria deixar é que, como vocês viram nos exercícios, ter uma perspectiva um pouquinho maior da caixa de ferramentas, sabe? Deixar a estética, ela vai vir. Se você treinar com a frequência correta, se você fazer na parte alimentar o que você precisa, e se você tiver um descanso, o sono e uma condição de vida favorável em relação ao estresse, a estética ela vai vir naturalmente. Sim. Se alguma dessas variáveis ou várias delas estiverem desencontradas, mesmo que você pegue o melhor treinador do mundo, a melhor consultoria do mundo, o melhor sessão de treino do mundo, ela ainda não vai vir. Então, deixa a estética ali, ó, vindo a longo prazo, a não ser que você seja um competidor, é óbvio, que vai subir num palco, é outra história, completamente diferente. E dá um pouquinho mais de atenção para o resto, para essas outras capacidades. Tem Michael Boyle, é um treinador extremamente conhecido pelo seu contexto de trabalhar com amplas ferramentas, tá? E ele cita que fazer só um determinado tipo de treino, principalmente no caso do treino de força, só a musculação, é como você dar um tiro de canhão de dentro de uma canoa. Então, você se torna muito explosivo, você se torna muito forte, um ganho de massa absurdo, aquela estética super bacana, porém, é mais ou menos, a canoa vai explodir uma hora, Sim. Entendeu? E é mais ou menos como se você produzisse, quando você esquece do core, da mobilidade, da propriocepção, é como se você criasse um organismo que vai evoluindo desta maneira aqui, ó. Segura aqui pra mim, Matheus. Vou colocar aqui. Isso aí. É um organismo que em algum momento ele vai colapsar, tá? Se você tiver todas as suas capacidades físicas sendo desenvolvidas de uma maneira mais homogênea, o que você vai construir de dentro para fora é isto. Então é a ideia do prédio, né? Você constrói um prédio alicerçando a base dele. E isso vale para qualquer objetivo. Então a minha dica seria, não é mudar completamente, trocar de treinador, não é isso. É abrir um pouquinho o olho e ver que existe mais do que a gente precisa no corpo para você pôr naquela só 1 hora, 2 horas, 3 horas que você tem disponíveis para cuidar de você mesmo. É isso. E prioridade, né, professor? Nós mesmos. Cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos outros, da nossa família, das pessoas que a gente ama. E isso vem nesse contexto, dessa soma de várias ferramentas para a gente poder ter uma saúde, uma qualidade de vida e um bem-estar. Exatamente. E para fechar, mais uma vez, professor, quero agradecer a sua presença, o seu, por ter aceito o nosso convite aqui. Espero uma nova oportunidade de a gente ter um outro bate-papo, porque esse cara sabe muito e eu quero explorar isso. Então a gente vai voltar com outros bate-papos com esse cara aqui, porque ele sabe muito. E realmente hoje, na verdade, não foi, como eu te falei agora há pouco, não foi um bate-papo, foi uma aula. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Peço que vocês nos sigam aqui, ó, nas nossas redes sociais também, e nos sigam aqui no canal, acione o sininho para que todas as vezes que nós trouxermos bons conteúdos, como hoje nós trouxemos o professor aqui, vocês fiquem sempre bem informados, ok? Espero nos vermos logo em outro bate-papo com outro profissional capacitado quanto o professor Peixe, ok? Valeu, pessoal, tchau, até a próxima! E é isso. Obrigado, meu querido. Foi top.